Pessoal, eu tenho esquecido em nossos encontros de lembrar, né, que o nosso estudo ele é gravado e é publicado no YouTube. E os companheiros aqui que não quiserem a sua imagem divulgada, podem ficar à vontade de fechar o seu vídeo, tá bom? Então, vamos lá, Ronald, a leitura, por favor. Boa noite a todos. Leitura de ambientação. Na tribuna. Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem mumices, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o equilíbrio, calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se contra a formação da dúvida dos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório, respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências. Nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. O verbo sem disciplina, ele gera males sem conta. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. O orador, ele é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. Nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto às pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade. Manter-se inalterável durante a locução, a face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos das gírias das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. Sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, ao invés da primeira pessoa do singular, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado, com quem distribui avisos e exortações. Somos todos necessitados de regeneração e de luz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem disse isso foi Paulo, nos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Realmente é uma grande responsabilidade que eu vejo, né, aos oradores. Primeiro, ele tem que ter o conhecimento para apresentar a doutrina. Segundo, humildade, como ele fala. Procurar empregar o verbo sempre na primeira pessoa do plural. Não ser, né, todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, todos nós somos espíritos errantes. Estamos aqui para aprender. Então, que ele tenha a humildade de saber transmitir com serenidade, né? Evitar as palavras chulas, o vocabulário. Porque o nosso vocabulário de rua é um, mas dentro de uma casa espírita tem que ser realmente aquele vocabulário próprio, que a própria espiritualidade já prepara o ambiente e, às vezes, policia aquele que vai fazer a oração, a pregação, né? No caso, a palestra. Acho que eu assim que eu entendi. Conhecimento, simplicidade e ter que ser benevolente com todos que estão lhe ouvindo. Foi assim que eu entendi. Obrigado, Ronald. Na verdade, nós temos que aprender, né, para viver. Então, nós não
nós não devemos construir um duplo comportamento, né? Na rua uma coisa, na casa é outra coisa. Nós temos que ser uma pessoa só, onde quer que nós estejamos, e observar as nossas dificuldades para trabalhá-las, para que, onde quer que estejamos, ela seja corrigida, né? Então, essa é a nossa meta, né? Estamos todos nós buscando alcançar. Obrigado, Ronald. Vamos então à nossa prece, por favor. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa mensagem, Pois conforme você não. lembrou agora, Mauro. Autenticidade e bom senso, né? É o que a gente deve ter. Quando a gente diz eu sou espírita, a responsabilidade da gente é muito grande, principalmente com o nosso comportamento. Não só quem vai falar na casa, mas nós todos que nos dizemos espíritas, onde quer que a gente esteja, o nosso comportamento vai falar de nós e da nossa doutrina. Então, se a gente ama essa doutrina, se ela nos ilumina a mente, o coração, não é? Então, temos que ter bastante cuidado naquilo que a gente fala e principalmente no nosso comportamento, onde quer que nós estejamos. Isso que o Mauro falou é personalidade única. Eu não posso ter um agir na minha casa, outro agir na rua, outro agir no centro espírita. Não, senão eu vou ter que ficar tirando máscaras o tempo inteiro, não é? Então, ao passo que a gente se define como espírita e somos autênticos e temos bom senso, nós precisamos ter só uma personalidade, né? É assim que eu penso sobre essa mensagem. Verdade. E mesmo que a gente tenha situações em nós que nós não conseguimos ainda vencer, mas que nós sejamos, como a Eli falou, autênticos. Realmente, eu tenho situações em mim que eu ainda não consegui vencer, mas estou trabalhando para isso, né? Mas ninguém pode ter a pretensão de sair daqui perfeito, né? Mas, Assim. mas em busca de uma perfeição possível naquilo que somos capazes de realizar. Então vamos lá, Eli, por favor, nossa prece. Vamos orar. Antes de mais nada, agradecer a Jesus, nosso melhor amigo de todas as horas, pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos encarnados e desencarnados, estudando um livro da codificação dessa, com essas mensagens tão absolutamente importantes para as nossas vidas, para os nossos caminhos, para as nossas atitudes. E se hoje já estamos aqui com essa pretensão de nos melhorarmos a cada dia a partir do conhecimento dessa doutrina que nos consola, nos ilumina, nos, nos fortalece e nos ampara diariamente. Então, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, a Jesus, aos benfazejos espíritos que dirigem esse nosso encontro, os nossos benfeitores espirituais, individuais, enfim, é gratidão, Senhor, por tudo e por tanto. E te pedimos, Senhor, que dessa singela reunião possa espargir luzes para onde quer que haja um irmão nosso em desafios. Ampara, Senhor, a nossa irmã humanidade, que o Senhor é o nosso pastor e assim nos fortaleça. Graças a Deus e assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar ao item 11, para que ele possa introduzir a continuidade, tá bom? Para a gente poder entender aí o fio da meada. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Capítulo 4, item 11.
A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhes partes defeituosas. Ok, então aqui ele está falando do primeiro aspecto, né? Que é a questão da observação das coisas materiais, né? Essa capacidade que nós, de tempos em tempos, né, a gente caminha sempre para maior detalhamento, maior compreensão do funcionamento das coisas que nos circundam, né? Então, até aqui está tudo ótimo, a gente está caminhando, né, a passos largos nesse tipo de descoberta, de funcionalismo, né, daquilo que principalmente o nosso corpo nos apresenta. Eu botei lá alguns vídeos no grupo a respeito de algumas descobertas, de algumas invenções da ciência nesse aspecto. Não sei se todos viram, né? Então, nós já temos capacidade, inclusive, de reconstituir, por exemplo, medula, né? A medula central, né? Nervos, né? Já existem uma série de avanços, né? A questão própria das órteses e próteses, né? Que devolve movimento, né? Então, existe um avanço muito grande no que diz respeito ao que ele está dizendo aqui, do funcionamento do organismo humano. Mas ainda estamos, nem engatinhando estamos, para entendermos o aspecto do espírito, né? Então, isso é importante a gente entender, tá bom? Vamos lá. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Ok, então aqui ele está restringindo ou contextualizando a dificuldade, né, de se estudar, conhecer e descobrir o ser espiritual. Nos faltam muitas coisas, nos faltam recursos de observação, nos falta crença nesse ser espiritual, né? Porque tudo isso nos leva a um olhar diferente. Aquele que crê vai buscar elementos para entender e revelar isto. Aquele que não crê não dá nem atenção, né? Então, há sim que se primeiro construir um entendimento, né, de que esse ser espiritual existe. Eu acho que nós estamos caminhando muito bem nesse sentido, né, porque a própria ciência, principalmente a medicina, ela está se aproximando desse entendimento, né, desse ser espiritual, né, que existe, que transcende a matéria, cada vez mais se tem demonstrações disto, né? Então, à medida que isso se tornar uma verdade, mesmo que não conhecida, aí nós vamos começar a mergulhar em caminhos que nos levem a essa identificação e descobertas mais profundas do ser espiritual. Tudo bem? Vamos lá. A filosofia, a cujas atribuições pertence, de modo mais particular, esse gênero de estudos, apenas há formulado, sob o ponto em questão, sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto, por falta de verificação suficiente. Ok. A filosofia, ela de fato, ela em algumas correntes ela ajuda, em outras correntes atrapalha.
mas é a corrente do desenvolvimento filosófico, né? Não é a ciência, a filosofia em si, mas são as correntes, né? Então, nós tivemos já correntes filosóficas dos atomistas. Eram aquelas pessoas que acreditavam que tudo, 100% de tudo que existe é resultado de agregações e funcionamentos atômicas, por isso os atomistas. Tudo era resultado da agregação, desagregação, combinação, potencialização do átomo, né? Então, existia uma corrente filosófica que buscava explicar nesse sentido. Então, esse pensamento filosófico não ajudou o adiantamento, o progresso, né, no que diz respeito à percepção do ser espiritual. Como tiveram outras correntes filosóficas, né, como Platão e tudo mais, Sócrates e tudo mais, que já vislumbravam o ser espiritual, transcendente à matéria. Então, veja que a filosofia por si só, ela nem ajuda nem prejudica, depende das correntes filosóficas que vão sustentar suas teorias, né, suas correntes de explicação, né? Então, isso é muito importante da gente entender, né, para não condenar, né, nem dizer que aquilo é a panaceia das respostas, quando na verdade não é. Vai depender da corrente que defende determinada ideia. Beleza? Vamos lá. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde vai, e se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada. Ok, por isso que ele fala aqui esta questão. Qual é a questão? A questão filosófica. Ok? É a filosofia que vai nos dar essa resposta. Que ele está falando aqui, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Foi que Kardec, ao longo das investigações dos fenômenos e da comunicabilidade com os espíritos, buscou extrair as respostas, né? Então, os espíritos disseram: olha, vocês, todos nós, viemos do plano espiritual, o plano espiritual é a nossa verdadeira morada, né? Nós estagiamos no mundo físico em busca de vivências, de experiências que nos leve ao progresso, e todos nós estamos destinados a retornar à vida espiritual em plenitude da nossa perfeição alcançada. Então é isso. Então, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então, os espíritos trouxeram essas respostas, né? Então, ainda existem muitas pessoas, aí de novo, né? Por aquela cristalização do pensamento em que não creem, né, nessa relação do mundo espiritual com o mundo físico, né, dos vários estágios, das diversas existências. Então, isso acaba atrapalhando bastante o progresso individual de cada um. E, consequentemente, da coletividade que vai se agrupar em função daquele pensamento. De novo, o pensamento filosófico das correntes religiosas, né? Mas tudo isso está no progresso possível e alcançável por cada um de nós, né? Com o progresso não dá salto, cada um de nós está no degrau que consegue alcançar e que busca, né, superar. Então, está tudo certo, está todo mundo no seu vagão certo. Diga, Valdemir. Eu acho que esse que é o problema, Mauro. É a religião. A religião sempre nos apresentou, ao longo dos tempos, nos apresentou coisas contrárias à ciência. Mesmo a ciência comprovando, as religiões oficiais, digamos assim, mantiveram posições firmes contrariando a ciência. E isso, claro que os cientistas não acompanham, os cientistas não topam. Então, falta aos religiosos aquela questão 909 lá do Livro dos Espíritos. Falta aos religiosos
boa vontade. Vontade de entender e de adaptar, como Kardec fez. Se a ciência provar que o espiritismo está errado num determinado ponto, muda-se esse ponto do espiritismo. A ciência não. A ciência bate pé e fica até 500 anos, às vezes fica 500 anos segurando uma informação totalmente errônea, equivocada. Então, isso com certeza atrapalha bastante. Não que a ciência esteja errada, são os religiosos que apresentam um Deus errado, apresentam, sei lá, um Deus injusto, apresentam situações que não são capazes de se sustentar por si mesmo. E aí eu posso até falar por mim. O Deus que a religião me apresentou durante muito tempo nunca me satisfez. Então, eu neguei porque não me satisfazia. Não era lógico, não tinha bom senso daquela apresentação. E acho que o grande problema da religião é exatamente esse. Não aceitar que a ciência pode e deve crescer e nos mostrar em que estamos errados e em que estamos certos também. Que a existência do espírito, a ciência vai nos mostrar. Ao longo do tempo, então, isso está certo. Agora, isso depois de 1857. Antes disso, realmente ficava muito difícil. E depois de 1857, para quem acredita, né? Porque muitos ainda continuam negando e ainda dizem, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Já ouvi muita gente falando isso. Mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Aí fica complicado. Por isso a gente está ainda embrionário nesses assuntos. É verdade. E isso é uma via de mão dupla, né? Assim como a religião atrapalha muitas vezes o avanço do progresso da ciência no aspecto espiritual, o contrário também se dá, o endurecimento da ciência, né? Em não considerar que possa haver esse agente que está além da matéria, além daquilo que se pode observar, né? Mas que demonstra a sua existência, também acaba dificultando. Então, eu acho que os dois lados ainda precisam amadurecer bastante, né? E não se degladiar, e sim buscar se Uhum. somar, né, naquilo que um pode contribuir, né, para o avanço do outro. Perfeito. Porque o paradigma da ciência, da ciência dita vulgar, é material. O paradigma da ciência ainda é materialista. Uhum. Então, a ciência tem que se abrir também para ver novas opções, analisar novas teorias, novas teses, para crescer, porque senão vai ficar estacionado nessa situação por muito tempo. Verdade. Diga, Jorge. Boa noite a todos. Em relação a essas questões que a gente fala de ciência, de filosofia, a gente não pode deixar, né, de ressaltar que a filosofia ela é fundamentalmente uma questão de reflexão, né? É o pensamento crítico, é o questionar sobre a realidade, sobre a existência humana, a questão dos conhecimentos e valores voltados para nós, né? Cada um voltado para o seu eu, né? E aí a gente busca o sentido, as finalidades das coisas, e às vezes, na grande maioria, nós temos essa dificuldade de fazer essa reflexão, né? De fazer, de tornar o nosso pensamento muito mais crítico, né? Mais profundo, porque aí a Valdeli sabe muito bem disso, né? Esse pensamento crítico também nos incomoda, né? Ele, quando nós passamos a ter um pensamento crítico, nós saímos da nossa zona de conforto, né? Com certeza. Eu acho que esse é o bonito, né? Nós sairmos desse pensamento cartesiano, quadrado, congelado, e nos desafiarmos a novos pensamentos, a novas possibilidades, né? Que é isso que nos faz efetivamente avançar. Se nós cristalizarmos uma ideia, seja lá de quem for, até a nossa própria, e não admitir que haja nada diferente daquilo, a gente vai ficar estagnado por muito tempo, né? Atrasado no tempo por muito tempo. Tudo bem? Podemos seguir? Animal. Oi, diga, Zanon. Às vezes fica agarrado nessa situação em várias encarnações, né? Essa Sim, ideia cristalizada. Tanto é que tem
ainda tem povos que é na lei de Moisés, né? Parado na lei de Moisés. Olha o tempo que Sim, não está atrás. verdade. Mas por quê? Porque não se permitiram é, se renovar, se oxigenar com outras propostas, né? Com outras ideias, possibilidades. Então, aquilo é aquilo e pronto, todo o resto é engano. E aí a gente fica parado no tempo. Mas faz parte. Vamos lá? Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que pelo menos permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião, que não discute. Ok. 13. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem contudo o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com a relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam o futuro da alma e o impõem à crença de seus aspectos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ele Ok. guarda. Então tá aí, ó. Olha o problema da religião. O problema da religião está exatamente aqui, no ponto de visão humana, querendo definir os aspectos divinos. As religiões, todas elas, são formatadas desta forma. É só você ver, pega a Igreja Católica, pega o catolicismo, pega o protestantismo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo. Espiritismo não, porque foram os espíritos que trouxeram. Mas todas as demais partiram de um fundador, um homem fundador. A Igreja Católica deveria trazer ou manter a maior pureza, porque Jesus foi o seu artífice, né? Ele deixou as bases para que o cristianismo, né, pudesse se expandir dentro dos seus princípios. Mas veio o catolicismo. E aí já foi eu não vou dizer a deturpação, mas a modulação da visão humana diante daquilo que Jesus trouxe. E aí entraram todos os acréscimos que Jesus não trouxe, né? E foram sendo inseridos a interesses humanos. Mesma coisa o protestantismo, né? Lá, o protestantismo Lutero teve um princípio, teve uma fundamentação, trazer novamente a igreja para a simplicidade. Depois vieram novamente os homens que ergueram as suas derivações, né, do protestantismo, que hoje aí contam para mais de 200, e nós temos aí o quê? Cada um foi contando um conto e aumentando um ponto e colocando novamente caracteres humanos dentro dos princípios. Assim foi na Umbanda, assim foi no hinduísmo e assim em todas elas. Porque homens falhos, né, foram formatando o seu pensamento religioso ou como pensavam a religião e dando a ela o formato mais agradável à sua forma de entender. Por isso nós temos essas maiores divergências. Por isso que ele fala aqui que, em sua maioria, elas apresentam, né, do fundo da alma e o impõem à crença de seus adeptos. Então, eles creem na alma, ok? Mas cada um deles pega essa crença e coloca dentro de uma embalagem que vai retratar a maneira como humanamente nós entendemos aquela relação. Aí ele continua aqui, ó. Um quadro que somente a fé cega
pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Aí está a diferença do Espiritismo. O Espiritismo nos estimula a fé raciocinada e não a fé cega. Então, ele nos dá a liberdade de questionar, de não aceitar, de colocar ali a dúvida, para que, por força dos argumentos, das observações e das comprovações, cada um de nós estabeleça para si aquilo que é consistente e vai ser objeto da sua fé. E não o que alguém diz ou alguém escreveu. Ah, não é assim porque o padre falou. Ah, não é assim porque o pastor falou. Ah, é assim porque está escrito em tal livro. Não. Nem o Espiritismo é assim, gente. Nós estamos estudando aqui, sim, estamos estudando os fundamentos, né, que é a doutrina que os Espíritos nos trouxeram. Mas todos eles nós estamos buscando e encontrando o quê? Comprovações. Se qualquer uma coisa dessa aqui nunca tivesse sido comprovada, nós estaríamos igualmente iguais às outras. Mas não. A comunicabilidade dos espíritos não é comprovada? Claro que é. Não só pelas obras, pelos relatos, mas pelas mensagens que são trazidas, né, pelas reuniões onde os espíritos se manifestam. Então, elas são comprovadas. É isso que o Espiritismo nos chama a atenção. A lógica da construção do pensamento que os espíritos nos trouxeram, né, de novo, nos faz obrigatoriamente fugir da fé cega. Porque a lógica nos excita a pensar. E no momento que a gente vai botar as engrenagens para pensar, para funcionar, muitas perguntas só encontram sentido se colocarmos a questão desse ser transcendente, né, na equação. Aí as coisas vão fazendo sentido, né? Então, isso é muito importante. E esse é o grande diferencial que a doutrina espírita, né, nos deixou aí como legado, como bússola. Diga, Rosemary. Uma dúvida, Mauro. Gente, Essas pessoas, esses espíritos, né, que ficam muito tempo com essa fé sem ser raciocinada, que não acredita na reencarnação, né, que ou é ateu ou tem outra religião que não acredita na reencarnação. Desencarnou, tá, para o plano espiritual e continua desse jeito, né? Assim, sem querer entender, ficar confuso. Ele provavelmente não participará eu acho, né? Da próxima encarnação, se continuar assim. Porque não vai ter nem condições, né? De, de participar, porque não acredita. Mas, ô, Rosemary, nós temos que levar em consideração, todos nós vamos voltar ao mundo espiritual. Todos nós. Todos nós vamos nos deparar com essa realidade. Todos nós. Ok? Pode sim, mesmo na espiritualidade, eu achar que não, isso não existe, que, né, vocês estão loucos, eu estou vivo, né, não sei por que eu não estou, as pessoas não conversam comigo. Uma série de coisas dessa, no início, podem sim ser um grande atrapalhante. Mas com o decorrer do tempo, com os auxílios que virão, né, com as instruções, com as observações, nós vamos cair nessa realidade. Vamos cair na realidade. O único que vai fugir à regra é aquele que, porventura, não possa passar o tempo necessário no plano espiritual, não dê tempo de receber o auxílio desses irmãos espirituais, para que ele encontre esse sentido, né? Viva essa realidade do plano espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que muitos reencarnam
quase que imediatamente, em função de proteção deles próprios em relação às perseguições que poderiam sofrer no mundo espiritual. Então, esses que não tiveram tempo, né, de viver essa realidade do mundo espiritual, esses podem retornar e ainda manter aquela ideia anterior. Por quê? Porque não conseguiram viver uma outra experiência. Muitos também, ao desencarnarem, permanecem por longos tempos, né, em sono magnético, também sem participar da relação no plano espiritual. E são conduzidos a uma nova encarnação. Então, esses irmãos que estão no estado de maior dificuldade podem arrastar por mais tempo esse tipo de percepção. Mas chegará o dia em que todos vão se deparar com essa realidade e vão entender essa realidade. Porque não há como fugir dela, né? Essa é a nossa verdadeira vida, é a nossa verdadeira condição. Então, é uma questão de tempo, né? E esse tempo ele vai ser regulado na medida da necessidade, das dificuldades de cada um, ok? Na minha cabeça, eu, assim, nessa vida, não sei se em outras, eu, desde pequeno, me questionava. E eu vim da Igreja Católica. Já fui evangélica e eu sempre me questionava. Deus tem uma fábrica, vai fabricando, vai saindo, como se fosse robô. Desde criança eu pensava assim. Aí tá. Mas se consolidei a questão da reencarnação em mim. Será que eu tenho essa possibilidade de voltar e ser totalmente diferente? Não Não, acreditar, porque, não, porque na a minha gente. cabeça é muito consolidado. Então, se isso, se isso for se transformar em você uma verdade, né, se você absorver esse conhecimento como uma verdade, essa verdade estará em você onde quer que você esteja. Você virá em novas encarnações com esta percepção muito latente em você. E mesmo que você venha a ser submetida a outras formas de pensamento religioso, filosófico, isso vai ser um conflito dentro de você. Entende? Por quê? Porque você já traz consigo esta certeza. Aqueles que não desenvolveram ainda essa certeza, esses estarão sujeitos a mudanças de entendimento, né? Normal. Mas aquilo que a gente consolida, né, é patrimônio do espírito. É. Eu Beleza? acredito que eu já tive assim essa certeza em outras reencarnações, porque eu sempre me questionei, mesmo sem ninguém puxar por mim, e acabei trabalhando, meu chefe, né? Primeiro lugar que eu fui fazer estágio e tudo, ele era espírita, né? E aí Olha o acaso aí, ó. é Olha o acaso o acontecendo. engraçado é que eu trabalhei de contratada na Petrobras. Ele era engenheiro, assim, né? Foi um cargo alto. E aí, quando ele falou para mim, eu tinha 17 anos. Ele falou 18. Ele falou assim: eu sou espírita. Aí eu pensei, gente, eu imaginava que eu tinha preconceito, eu ainda tinha preconceito. Eu falava assim, gente, como é que é um homem inteligente desse? Pensar, olhar para ele e falava, ele está com uma roupa branca, um colar, era assim. Com o tempo, aí ele foi explicando. Aí a minha madrasta tinha um livro do Allan Kardec muito antigo, pena, devia ser uma edição muito assim especial, porque era muito antigo. E aí tá. Aí ele foi falando. Eu sei que eu perturbava ele o dia inteiro, eu só fazia pergunta assim, ó. No almoço ele não ia, né, almoçar, ele comia um lanche, e aí eu também ficava, e eu enchia ele de perguntas, mas isso aqui. Aí ele foi me mostrando muitas coisas, né? E eu fui no centro que ele trabalhava, e aí que eu conheci a doutrina espírita e tudo fez sentido, porque eu me questionava muito, eu fiz primeira comunhão, tudo, mas não batia as coisas na minha cabeça. Então,
A vida ajuda, o Rosemary. A vida vai É, nos conduzindo, né? Nos leva ao encontro daquilo que nós buscamos ou precisamos, né, encontrar. Diga, Olha, Sandra. Verdade. Mauro, Mauro, Só um minuto, Zanon. Só um minutinho, deixa eu bom, passar, seguir a ordem aqui. Só um minuto. Diga, Sandra. Ah, pode passar? Diga, Zanon. assim, tudo que vocês falaram aí, pode acontecer, ocorrer, faz de conta. Eu tô com a mente aberta, fechada aqui. Não acredito Uhum. em nada, nada disso. Aí eu volto ao mundo espiritual, a minha mente abre. Pode ocorrer de eu, quando eu voltar e a minha mente voltar a ficar fechada. Olha só, primeiro que você vai para o mundo espiritual como você é. Você não vai chegar lá e a mente vai abrir. É, Se você criar em você essa verdade de que morreu, acabou, não tem nada, é o que você vai encontrar no mundo espiritual, nada. Né? Então você vai ter muita dificuldade de entender essa nova vivência ou realidade que você vai se deparar. Eu já contei aqui o caso de um espírito que veio à reunião mediúnica pedindo pelo amor de Deus que mostrasse que ele estava vivo, porque ele era uma pessoa assim. Ele acreditava que morreu, não tem nada e acabou-se. E ele morreu e encontrou o quê? O nada. Nem um som, nem nada. Mas ele estava ali. Ele se percebia, entende? E ele começou a entrar num looping de quase loucura enquanto espírito. E aí a espiritualidade o conduziu para uma reunião mediúnica para que ele pudesse, então, ali ser socorrido. Então, essa história de que cheguei no mundo espiritual, a mente abriu, isso não funciona assim, não. Tá? não. Agora, chegou no mundo espiritual, né? Eu tinha uma determinada crença, que não fosse absoluta, mas algo que eu estava construindo. Eu vou chegar no mundo espiritual, vou me deparar com outra realidade, muito provavelmente serei assistido, né, socorrido no momento em que eu tiver oportunidade para isso. E aí as coisas vão se desenvolver. Olha o André Luiz, né? Ele não foi desenvolvendo o entendimento lá no plano espiritual? Então, agora, será que isso se consolidou nele? Enquanto ele está lá no mundo espiritual, com o mentor, com o orientador, né? Todo mundo ali, né? Olha, André, não faz assim não. Olha, André, pensa assim agora. Olha, André, observa isso. Olha, eu vou te dar uma capacidade para você observar melhor. Tá tudo bem. Quando ele encarnar, vamos ver. Né? Quando ele reencarnar, vamos ver se isso tudo está consolidado nele. Ok? E aí é que isso vai determinar um novo comportamento, se estiver consolidado. Se não estiver consolidado, nós ainda vamos tropeçar muitas vezes, até que isso se torne patrimônio do espírito. Aí a gente não tropeça mais. Ok? Tá bom. Diga, Sandra. Abre o Amor, áudio. Eu não ia levantar esse assunto agora, mas está bem encaixado com o que vocês estão falando. Eu fui esperando o melhor momento de hoje ou um outro possível futuramente. Mas o que aconteceu hoje foi o seguinte: eu vi um debate entre um pastor presbiteriano e uma umbandista. Dentre tudo que eu vi, o que mais me assustou foi, e confesso que por conta da minha ignorância em relação a qualquer Bíblia, porque apesar de eu ter sido católica, nunca houve entusiasmo nem dos padres da minha paróquia, nem de ninguém, de eu mesma ler a Bíblia. Então eu acreditava tudo do que o padre falava. Mas hoje eu fiquei impressionada e eu gostaria de quem teve a oportunidade de ouvir através da Rádio Rio de Janeiro, ou qualquer outro canal, que esse senhor que ele se diz pastor, ele começa afrontando, eu digo afrontando, porque ele começa provando por A mais B que na Bíblia não existe Jesus nenhum falando com demônios, falando com seres, falando com entidades. E a moça umbandista, ela não soube
se defender. Eu, na minha cabeça, também não sabia. Eu simplesmente acreditei. Eu falei, poxa, será que é isso mesmo? Jesus nunca falou. Porque a gente sabe que na mesa mediúnica eles são trazidos os espíritos para serem orientados. Ele falou exatamente isso, que não tem nenhuma parte na Bíblia que diz que trariam espíritos para serem orientados. Jesus não orientou nenhum espírito. Eu gostaria de, como, primeiro, preguiçosa da leitura da Bíblia, e ainda formando as minhas orientações espíritas, né, com todo afinco, eu queria que um de vocês dois, ou qualquer uma pessoa, me ajudasse a entender isso. Isso é verídico? Bom, primeiro que a Bíblia não é o nosso livro de orientação, Sim, né? sim, Então, e a gente sabe que a Bíblia ela é uma construção de muito tempo e que sim. houveram muitas inserções, alterações, né, e cortes daquilo que o texto original apresenta, inclusive seletividade de texto. Então, ela não é um ponto de partida muito seguro. Mas é a única obra que temos relatos e registros do Cristo. Beleza? Até aí? Tudo bem. Que de fato Jesus nunca orientou um espírito demônio, não tem realmente relato nenhum disso. Espírito. Mas há diversas passagens em que Jesus, sim, livrou o encarnado do assédio dos espíritos. Ele coloca isso aqui, ele coloca assim: o que existe é que Jesus expulsou os demônios. Então, pronto. Se expulsou os demônios é porque eles existem. Se comunicaram. Não, eles existem e se manifestaram sobre influenciando os encarnados. Sim, sim, Esse é o ponto. Esse é o sim, ponto. Né? Jesus realmente, na sua trajetória, no seu propósito, não era ficar esclarecendo o espírito desencarnado. Era provar que eles existiam, mostrar que, na verdade, eles são os espíritos ignorantes que vão precisar passar por as suas dificuldades e chegarem à condição de espíritos puros. Pronto, essa é a mensagem do Cristo em relação ao que está lá na Bíblia. Daí ele programou que viesse a doutrina espírita, a terceira revelação, para aí demonstrar tudo aquilo que ele não pôde, não que não possa, né? na Mas outra, o propósito era outro. Só sim, que como ele não entendi. leva em consideração o Espiritismo como uma terceira revelação, nada disso entra na equação. Então fica um hiato gigantesco. Entendi sim, Mauro, obrigado, entendi. Nada. E tem que ver aí, né, Mauro, que quando fala Jesus expulsou demônios, ele estava querendo, falando para um povo rude, analfabeto, pastores, agricultores, pessoas Uhum. que acostumados com a violência. A lei de Moisés era uma lei forte, uma lei de violência. O povo estava acostumado com aquilo. Se Jesus falar, chegasse a mandar, e ele manda amar os inimigos. Mas se ele chega, vou amar o diabo, não ia funcionar. Uhum. Ele falou para a gente aquilo que a gente podia entender, podia assimilar naquele momento. Eu sempre lembro do encontro dele com Nicodemos, ou do Nicodemos com ele, quando fala de nascer de novo. E Nicodemos pergunta se vai entrar no ventre da mãe novamente. Ele fala, mas gente, você é doutor da lei, não entende isso? Então não adianta falar. Tem que esperar o tempo, vou mandar o Consolador prometido para esclarecer tudo, que vocês hoje não têm condições de fazer, de entender isso. Então, no tempo de Jesus, ele falou o que nós poderíamos ter assimilar. E como não poderia assimilar tudo, como modificaríamos muita coisa que ele falou, ele mandou o Consolador, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria o Consolador prometido, que para nós é a doutrina espírita. A Sandra coloca aí, a Sandra Frutosa, ela coloca aí uma ideia sobre Bíblia que eu Sim, acho que eu gostaria de ouvir uma resposta. vou ler daqui a pouco. Diga, Evandro.
Não, só queria lembrar que, de certa forma, Jesus chegou a falar com o Espírito, sim. Isso está reportado quando ele subiu no monte com Pedro e acho que Lucas, não, acho que é João, acho que Pedro e João, e ele falou com Elias e falou com Moisés, né? Ele resplandeceu, ele se mostrou como ele, forma resplandecente, né? E eles viram ele conversando com Elias e com Moisés. Então, ou seja, se ele conversou com os dois estavam vivos, né? Estavam na espiritualidade, eram espíritos. E ele conversou com eles. Ele não estava orientando, não sei o que ele estava falando. Isso não foi reportado, né? Não foi anotado lá no Evangelho o que eles conversaram. Mas foi colocado que eles conversaram sim, né? Então, acho que isso é um ponto, de certa forma, é que a igreja não comenta dessa forma, né? E ela não entra em detalhes sobre isso, mas é um ponto importante também. Obrigado, primo. Mas ali é a passagem da transfiguração, não é verdade? Então, ali Jesus demonstra que era o mesmo espírito em momentos reencarnatórios diferentes. Mas era o mesmo espírito, não estavam ali espíritos diferentes, né? Então, Jesus, nessa transfiguração, mostrou para os apóstolos que estavam com ele que João Batista era a reencarnação de Elias, né? E aí, tanto que eles falam que eles aí compreenderam depois que era de Elias, né, de João Batista que ele falava. Então, não eram espíritos diferentes conversando com Jesus, não. Ali foi um fenômeno da transfiguração, onde as imagens das reencarnações de João Batista, né, apareceram para mostrar a sequência reencarnatória daquele mesmo espírito, né? Então é um fenômeno um pouco diferente do que você. Mas, de Ok, novo, né? tá bom, sim, sim, pode ser. As explicações ou as construções, né, que estão lá, elas não foram registradas naquele instante, né? Elas foram registradas Sim, anos sim, depois, né? Às sim, vezes sim, décadas sim, depois. E com sim, certeza se sim. perde muita coisa e a influência também política da época era muito forte, né? Dava-se Claro. um entendimento muito diferente. A Sandra Fonseca botou assim: assistindo uma palestra espírita de um estudioso da Bíblia, que a melhor Bíblia é a de Jerusalém, que foi traduzida do grego. É a melhor tradução, nem sei onde vende, mas gostaria de comprar. Então, veja bem, gente, estamos falando aqui de tradução. Eu estou falando de composição, beleza? A composição da Bíblia lá atrás, ela já foi formatada com um viés ideológico, de novo, humano. Hoje já se descobriu várias outras escrituras de outros que também conviveram com Jesus e falam de Jesus. Mas a igreja não aceitou. A igreja botou de canto. Inclusive, tem uma Bíblia que, é, 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 se eu não me engano, é da Etiópia, é de um lugar lá da África, que é guardada. Ó, já fizeram teste do material, se remonta à época, né, 300, 200 e poucos anos, 300 anos depois de Jesus, e que traz muitas informações que a Bíblia, considerada aceita, não fala, não toca. Então, nós não estamos preocupados aqui, claro, né, que é importante a leitura, é importante buscar conhecimento aonde o conhecimento aparece. Então, no que diz respeito a Jesus, não há outro instrumento, é a Bíblia. E os documentos descobertos lá no Mar Morto e tudo mais, né, que foram revelados agora mais recentemente, mas que não foram aceitos pela igreja. Tudo bem? Mas são escritos.
e que esses escritos falam de Jesus, da vida, de outras passagens que não estão lá na Bíblia. Ok, ponto. Para nós espíritas, a Bíblia não é uma obra basilar, ok? Tanto é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os pontos relevantes que estão na Bíblia e são analisadas à luz da doutrina espírita, à luz dos espíritos. E isso é relevante para a doutrina espírita. Beleza? Então, se a gente precisa ter esse cuidado, por quê? Ah, é preconceito do Mauro? Não. É o seguinte, se nós pegarmos literalmente a literalidade do que está lá nessa obra e quisermos encaixá-la dentro do Espiritismo, não vai dar certo. Não vai dar certo. De novo, é uma obra construída por humanos falhos, ideologicamente conduzidos, politicamente influenciada, ok? Muito diferente das obras que os espíritos trouxeram. Tá? Então, há uma divergência completamente, caminhos opostos no que diz respeito a certos entendimentos. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado, para a Hein, gente Mauro? não acabar atrapalhando o entendimento. Diga, Zanon. Não é preconceito, não, mas ler Bíblia eu não leio, não. Eu já comecei a ler a Bíblia, eu desisti. Desisti da Bíblia. Não, É muito... eu vejo assim, olha só. Ali conta a história. Por exemplo, tem passagem de Jesus que, se você não for lá ler o contexto, você não vai entender. Então, você tem que ir lá e ler. Mas como fonte de observação daquilo que escreveram sobre aquele fato. Então, você vai lá, vai ler, entendi agora. Por que Jesus chegou a esse ponto? Por que Jesus falou desse jeito? Por que Jesus reagiu desse jeito? Se Quer a dizer, gente não for sozinho lá, não dá para ler ela, né? não, por que não? Você tem que pegar, aí você tem que ir lá, olhar. Ué, Você faz... estudo é isso. Mas estudo é isso. Estudar, Zanon, estudar é diferente de ler, né? Quando a gente vai estudar, a gente vai nas referências, vai lá na referência, por exemplo, tem lá, Marcos, capítulo não sei o quê, versículo não sei o quê. Beleza, essa é a citação. Aí eu chego lá na citação. Pum, essa é a citação. Então eu vou ler agora daqui para trás. Vou lá no início e vou ler isso aqui. Vou ler, vou compreender, vou raciocinar. Entendi agora porque Jesus falou isso aqui. Beleza. Aí eu volto e continuo, porque eu entendi o contexto. Beleza? O problema está nos cortes. Se eu buscar só os cortes, aí as coisas começam a ficar muito difíceis de compreensão. Beleza? Tá beleza. Vamos lá, Carlão, vamos terminar o item 3 aqui, por favor. Ok. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, os destinos que elas atribuem à alma, não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever uma e outra. Tá aí, tá vendo? É. Semana que vem, a gente vai voltar no item 13. Mas aqui ele encerra bem isso que aqui a gente acabou de discutir. Se a igreja não consegue, pelas suas construções, vencer as ideias novas que surgem, ela simplesmente proscreve. Isso não é verdade, isso aí é apócrifo, e pronto. Quem é que vai dizer que não? Entendeu? Então é assim que funcionou por muitos e muitos séculos. Então vamos parar aqui no item 13, tá bom, gente? A gente volta na semana que vem, retomando aqui do item 13.
Vamos fazer a nossa prece para encerrar esse primeiro encontro da noite de hoje. Silvânia, você quer fazer a nossa prece, querida? Oi, vou tentar fazer, Mauro. Se ficar falhando aí, vocês me desculpem. Tem problema não, fica tranquilo. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade amiga, ao nosso Senhor Jesus, e conversar com Ele assim: Senhor Jesus, agradecemos imensamente a Deus por nos permitir mais este dia de oportunidades, por estarmos aqui reunidos para mais um estudo e terminarmos nessa noite o estudo do livro A Gênese. Senhor, agradecemos imensamente todas as colocações aqui feitas e percebemos o quanto precisamos continuar estudando. São tantas informações importantes. Senhor Jesus, pedimos que todas as pessoas que não puderam entrar no estudo desta noite, que possam receber nossas melhores vibrações, que estejam bem e que possam, na próxima semana, possam estar conosco. Que hoje, Senhor, ao deitarmos, que formos merecedores, possamos nos engajar em alguma tarefa, receber orientações, esclarecimentos para o dia de amanhã, para o nosso proceder, para nossos desafios. Então, Senhor, agradecemos imensamente por tudo. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Um Ô, beijo, Mauro, gente. Oi. antes de o pessoal se dispersar, só lembrar, eu estou entrando de férias, vou passar lá o Natal e Ano Novo lá com a minha mãe. Então, no sábado eu viajo, aí só volto dia 4 de janeiro. Então, dia 5 de janeiro, segunda-feira, estarei aqui de volta. Mas nessas duas segundas, dia 22 e dia 29, vou estar fora. Terça prêmio. Antecipadamente peço você desculpas, mas eu preciso ver minha mãe. Vai Tá com certo, Deus, irmão. meu Você Denir. merece. Aproveita, Valdemir, vai com Deus.